Vamos para a palavra? É sempre uma responsabilidade grande ministrar a palavra do Senhor, principalmente no altar do Senhor. E eu sempre trago isso com muito temor e muito tremor. Porque é muito fácil, é muito simples de você separar qualquer mensagem que você já tenha ministrado para você pensa uma mensagem, você dá uma roupagem nova, dá um tema novo e você ministra aquela mensagem tranquilamente. Mas nós, pastores, nós ficamos muito preocupados, né, com o que Deus quer falar com a sua igreja. E essa responsabilidade pesa sobre os ombros de quem tem a responsabilidade de ministrar. Então, desde quando eu retornei de férias, eu tive aqui no primeiro culto que eu voltei, foi no finalzinho de março, numa quinta-feira. E quando eu coloquei o pé na igreja, durante o culto, durante o momento do louvor, durante o momento da palavra, Deus colocou um tema no meu coração. E desde aquela quinta-feira, eu venho relutando contra esse tema. Eu venho tentando de todas as formas buscar uma outra mensagem, um outro tema, algo que eu possa me esquivar de ministrar uma mensagem como essa. E eu preciso ser muito franco com vocês. Eu até hoje de tarde, eu estava relutando em não ministrar essa palavra, porque estava buscando outras mensagens, estava buscando outro tema, outro texto, uma outra temática para que eu pudesse falar com vocês aqui hoje. E, infelizmente, não sei se para a sorte de vocês ou para azar de vocês, eu vou manter aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Crentes que precisam de salvação. Crentes que precisam de salvação. A gente vai vivendo a nossa vida e quando a gente percebe muitas vezes, nós estamos agindo da mesma forma que o mundo está agindo. Nós estamos fazendo a mesma coisa que o mundo está fazendo. Nós estamos trilhando o mesmo caminho que o mundo está trilhando. Às vezes percebendo ou às vezes sem perceber. Muitas vezes nós acabamos entristecendo o coração de Deus por coisas banais, coisas simples aos nossos olhos, mas que diante de uma somatória de atitudes, nós vamos cada vez mais entristecendo a Deus e nos afastando da presença de Deus. Se eu usasse um versículo como base hoje, seria Apocalipse capítulo 2, versículo 7, e só a primeira parte do versículo que diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu acredito não ser uma mensagem de alerta para todos, porque eu não gosto de generalizar aquilo que é trazido aqui nesse altar, mas para algumas pessoas em específico, sim, eu acredito que seja uma mensagem de alerta. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O livro de Apocalipse, ele é dirigido às 7 igrejas da Ásia. A igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, de Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia.
escrita pelo apóstolo João, conhecido como discípulo amado, enquanto estava preso na ilha de Patmos em meados dos anos 90, e no domingo passado, quando o pastor Yuri Norá começou a ministrar aqui sobre o livro do Apocalipse, e eu falei, pronto, já me livrei dessa temática, eu vou para um outro caminho. E no final da mensagem, eu falei, não é nada disso, não é nada disso. Crentes que precisam de salvação. E essa mensagem que é dirigida aos 7 anjos das 7 igrejas da Ásia, ela traz um alerta. Ela traz um alerta para aquelas igrejas, mas se Apocalipse fala de eventos futuros, fala de algo que ainda vai acontecer também, eu acredito, e como toda a palavra de Deus traz ensinamento para as nossas vidas, eu acredito que dentro dessas mensagens escritas para as 7 igrejas, para os 7 pastores, eu acredito que existem pontos, particularidades, que são para a minha vida, alertas para a minha vida e para a sua vida também. No início da carta escrita para as igrejas, João ele vai narrar o que ele está vendo. O que ele está vendo? Ele vai dizer que aquele ser que ele está vendo, que tem olhos como chamas de fogo, e os seus cabelos são brancos como a mais branca lã, e os seus pés como um latão reluzente, e a sua voz como voz de muitas águas. Ele vai dizer que ele tem as 7 estrelas nas suas mãos, ele tem as 7 estrelas das suas mãos, e João vai dizer, logo mais à frente, que as 7 estrelas são os pastores, o anjo das igrejas. O que eu entendo por isso? É que é ele que coloca os pastores, é ele quem dirige os pastores, é ele que levanta, é ele que abate, é ele que corrige, é ele que trabalha no coração e na vida de cada pastor que ele levanta sobre uma igreja. João vai dizer que ele passeia no meio dos 7 castiçais ou candelabros de ouro, que são as 7 igrejas, que o anjo, que o Senhor, ele passeia pelos 7 candelabros, e essa foi uma ministração que eu trouxe aqui num dia de Santa Ceia, e foi isso que me trouxe a ministrar essa palavra novamente hoje. Se ele passeia no meio das igrejas, se ele está andando no meio dos 7 castiçais de ouro, é ele quem salva, é ele que sara, é ele que guarda, é ele que abençoa, é ele que perdoa, é ele que cura, é ele que transforma, é ele que liberta, é ele que salva o homem. É ele que tem o controle de tudo o que se refere à sua igreja, é ele. É ele que controla tudo, é ele que tem em ordem todas as coisas, é ele que controla todas as coisas. E ele vai trazer a primeira mensagem para a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso vivia num centro religioso, comercial, político, e lá havia o templo de Diana. Era considerado uma das maravilhas do mundo antigo. Nos dias de Paulo, era a maior cidade da província romana. A fé cristã chegou ali por volta do ano de 52, depois de Cristo, na segunda viagem missionária de Paulo. E logo depois, mais tarde, Paulo ainda permaneceu ali por mais 3 anos. A igreja de Éfeso teve nada mais, nada menos do que Paulo, Timóteo e João como líder da igreja de Éfeso. E o que o Senhor está falando para a igreja de Éfeso, ele vai falar para todas as outras igrejas. Como é ele que passeia no meio dos 7 castiçais, é ele que salva, ele que cura, que liberta, como eu disse aqui, ele que controla todas as coisas. Ele vai dizer para a igreja de Éfeso, eu conheço as tuas obras. Deus se revela como um Deus pessoal. Ele não é um Deus impessoal, não é um Deus que está passando desapercebido por aquilo que eu estou vivendo ou por aquilo que você está vivendo. Pelo seu sofrimento, pela sua angústia, pela sua dor, pela sua crise, pelo seu problema, pelo seu divórcio, pela sua depressão. Ele não é um Deus que passa desapercebido por isso, não. Ele está dizendo para a sua igreja, eu conheço as tuas obras.
Eu sei exatamente aquilo que você está vivendo. Eu sei exatamente o que você está atravessando. Cada momento, cada luta, cada tempestade, cada tribulação, cada deserto, cada dor, cada angústia, cada sofrimento, cada noite em claro, cada noite sem dormir, cada problema que tem atingido a sua vida, eu conheço as tuas obras. Eu conheço você. Ele está dizendo para a igreja de Éfeso: eu conheço o seu trabalho árduo. Eu conheço a sua paciência, vocês têm resistência, mesmo debaixo de perseguição. O Senhor está falando para aquela igreja de Éfeso: vocês trabalham muito, vocês são pacientes, vocês são resilientes, mesmo debaixo de perseguição, vocês não desistem, vocês continuam. Vocês não suportam os maus, aqueles que são maus, aqueles que se levantam contra vocês, vocês não suportam eles. Vocês colocam à prova e desmascaram os apóstolos mentirosos. Vocês odeiam os atos dos nicolaítas, uma seita que se levantava no meio da igreja naquele tempo, naquele período. Eles suportavam circunstâncias difíceis, mas se recusavam a mostrar tolerância em favor dos homens que tentavam mudar a natureza moral da igreja. Eles trabalhavam bem, eles eram resistentes. Essa era a atitude da igreja de Éfeso. A atitude correta de todo cristão é odiar tudo aquilo que Deus odeia, aborrecer tudo aquilo que Deus aborrece. E essa atitude a igreja de Éfeso tinha com louvor. Todavia, o alerta contra aquela igreja era: todavia eu tenho contra ti, que vocês abandonaram o primeiro amor. Abandonaram o primeiro amor. Presta atenção, porque Deus não chama a atenção deles porque eles cansaram de suportar o mal, ou eles cansaram de trabalhar, ou eles começaram a acreditar nos falsos profetas, ou eles pararam de trabalhar, ou eles só perderam o primeiro amor. Eles só perderam o primeiro amor. E Paulo vai dizer em 1 Coríntios 16, versículo 14, que todas as vossas coisas sejam feitas em amor. E quando você perde o amor, quando você perde o prazer em servir, você faz por fazer. Você faz porque assumiu um compromisso, ou você faz pelo benefício que aquele cargo te traz, ou você faz por simplesmente uma pura religiosidade. Você passa de um cristão que agrada a Deus para um religioso que faz as coisas mecanicamente, como uma obrigação. Vocês estão fazendo, mas vocês perderam o amor com que vocês faziam. Vocês continuam trabalhando, só não tem amor a isso que vocês estão fazendo. Vocês continuam servindo, mas só não tem amor nisso que vocês estão servindo. Vocês continuam indo para a igreja, só vão para a igreja sem amor, vão para a igreja para cumprir um ritual, vão para a igreja para cumprir um compromisso, para sanar um compromisso da semana, para ficar com a sua consciência tranquila durante a próxima semana que vai chegar. Tenho contra vocês que vocês abandonaram o primeiro amor. O alerta para a igreja de Éfeso era: lembra-te de onde caíste e arrepende-te e faz as primeiras obras. Lembra onde que foi o ponto, lembra qual foi o dia, lembra qual foi o momento, lembra qual foi a ferida que fizeram dentro do seu coração, que fez com que você parasse de fazer as coisas por amor, e agora faz as coisas porque recebeu uma ordem, faz as coisas porque é obrigado, faz as coisas porque assumiu um compromisso, ou faz as coisas porque para aliviar a consciência. Lembra de onde vocês caíram, arrependam-se e faz as primeiras obras. Presta atenção que o alerta para a igreja de Éfeso é: apesar de todo o serviço, apesar de toda a ortodoxia, de toda a lealdade, ainda assim eles foram descritos como quem caiu. Sabe o que eu aprendo? Que a religião, ela não pode tomar o lugar da minha devoção a Deus. A religiosidade não pode tomar o lugar da minha devoção a Deus. Não importa quão profundo possa ser o seu compromisso com a sua espiritualidade, ainda assim você pode ser descrito como quem caiu. Não importa.
quão profundo possa ser o seu compromisso com a sua espiritualidade, ainda assim, você pode ser descrito como quem caiu. A igreja de Éfeso. Crentes, são crentes. O Senhor está falando para a sua igreja, o Senhor não está falando para os ímpios, para os gentios, Ele está falando para a sua igreja. Crentes que precisam de salvação. Arrependam-se. Voltem imediatamente a fazer as primeiras obras. Era o alerta para a igreja de Éfeso. E ele continua, para a igreja de Esmirna ele vai falar, a igreja de Esmirna era uma grande cidade portuária, reivindicava ser a primeira da Ásia em beleza e tamanho, com 100 mil habitantes no primeiro século, foi a primeira cidade a erigir um templo para Roma. Aí Deus vai dizer para aquela igreja, eu conheço as tuas obras. Aquele que passeia no meio dos 7 castiçais, ele está dizendo, eu também conheço as tuas obras. Eu conheço a tribulação, eu conheço a sua pobreza. Eu conheço a blasfêmia dos que dizem que são judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Deus está dizendo que conhece, assim como Ele conhece a igreja de Éfeso, Ele também conhece a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna era uma igreja conhecida como pessoas mais humildes, pessoas mais pobres, mas Deus vai dizer para aquela igreja, dentro da sua pobreza, não era apenas uma falta de riqueza, mas uma miséria que forçava as pessoas a mendigar. Eram os crentes de Éfeso. Muitos deles eram escravos, que haviam se convertido. Alguns crentes eram saqueados de seus bens, tomados pelos seus perseguidores. Tamanha era a perseguição naquela cidade contra os crentes de Esmirna. Cristãos haviam renunciado aos métodos suspeitos por sua fidelidade a Cristo, perderam lucros fáceis que foram para as mãos de outras pessoas. Parece até alguma coisa que a gente vê hoje em dia. Deus está falando, eu conheço a sua pobreza, eu conheço a sua tribulação, um aperto, um sufoco, a forma como vocês vivem. A sociedade forçava a igreja de Esmirna a abandonar a fé. Eles pressionavam o povo da igreja para abandonar a fé. Os crentes estavam sendo atacados e mortos. 50 anos depois que essa carta foi escrita, o bispo da igreja foi queimado vivo dentro da própria cidade. Tamanha era a perseguição na cidade de Esmirna. Era uma igreja pobre em uma cidade rica, era uma igreja fiel a Cristo na cidade mais fiel a Roma. Deus está falando, eu conheço as suas obras, conheço a sua pobreza, conheço as suas tribulações, conheço as calúnias e as blasfêmias que levantam contra vocês, falsas acusações. A forte e influente comunidade judaica em Esmirna estava perseguindo os cristãos, eram chamados de a sinagoga de Satanás, perseguindo os cristãos da igreja de Esmirna. E parece que para o povo de Esmirna, que era pobre aos olhos dos homens, mas diante de Deus, Deus falou para eles, mas vocês são ricos para mim. Vocês são pobres para o mundo, vocês são pobres para a humanidade que vocês vivem, mas diante de mim, vocês possuem uma riqueza que homem nenhum possui, vocês são ricos. Agora olha o que Deus vai dizer para os cristãos de Esmirna. Ele vai dizer, não tenham medo, ser fiel até a morte. A mensagem de Deus para os cristãos de Esmirna é, não tenham medo, mas o não tenham medo para os cristãos de Esmirna não era o mesmo não tenha medo que Jesus muitas vezes falava para as pessoas que se aproximavam dele. Assim como Jairo, que veio clamar a Jesus socorro pela sua filha, que tinha uma filha de 12 anos, estava à beira da morte, e quando as pessoas da sua casa vieram falar com Jairo, Jairo, não incomode mais o mestre, porque a sua filha já está morta. Jesus vira para Jairo e diz, Jairo, não tenha medo. Jesus está falando para Jairo, não tenha medo, porque eu estou aqui, eu vou resolver essa situação.
Mas agora a mensagem de Deus para a igreja de Esmirna é: não tenham medo. Mas não é porque as coisas vão melhorar, é porque vai piorar um pouco mais. A igreja de Esmirna me ensina que eu preciso ser fiel até o último dia da minha vida, e não apenas até o último dia da minha vida, mas ser fiel ao ponto de morrer por essa fidelidade a Deus. O que Deus está dizendo para a igreja de Esmirna é: não tenham medo. As coisas não vão melhorar, pelo contrário, vão piorar um pouco mais, porque alguns de vocês vão ser levados presos, cativos à morte. A igreja de Esmirna, o cristão de Esmirna é aquele que se mantém fiel, mesmo sendo perseguido na família, é aquele que se mantém fiel, mesmo sendo perseguido na escola, é aquele que se mantém fiel, mesmo sendo caluniado. A igreja de Esmirna, o crente de Esmirna, é aquele que se mantém fiel, mesmo quando o milagre não acontece, mesmo quando a porta não se abre, mesmo quando a resposta não chega, mesmo quando a minha vida não muda do jeito que eu gostaria que ela mudasse. O crente de Esmirna é aquele que se mantém fiel, mesmo quando as perseguições e as lutas e tempestades batem à sua porta. Ele não desiste porque o casamento deu errado, ele não desiste porque a empresa caiu na falência, ele não desiste porque as coisas estão dando errado. Ele continua fiel a Deus todos os dias da sua vida. O crente de Esmirna é esse que se mantém fiel. Ele não desiste porque a luta está apertando. Ele não desiste porque a luta está o sufocando, não. Ele permanece fiel, mesmo quando a notícia chega e é a notícia ruim, mesmo quando a notícia chega e a notícia de morte, mesmo quando a notícia chega e diz que o quadro não vai melhorar, pelo contrário, vai piorar, ainda assim, ele se mantém fiel. Eram os crentes de Esmirna. E chega a terceira igreja, a igreja de Pérgamo. Pérgamo era um importante centro religioso e possuía um altar a Zeus. E lá, em Pérgamo, sacerdotes queimavam vítimas em sacrifício a Zeus 24 horas por dia. 24 horas por dia. Pessoas eram sacrificadas no altar a Zeus, em Pérgamo. E a mensagem de Deus para aquela igreja é: eu sei as tuas obras, eu conheço as tuas obras, eu sei onde você vive, é onde está exatamente o trono de Satanás. E quando Deus está falando para aquela igreja de Pérgamo, existem vários fatores que podem ser considerados como aquela cidade, como o trono de Satanás, o templo de Augusto em Roma, o altar de Zeus, como eu falei aqui, um templo de Asclépio, o culto imperial ao imperador, a cultura greco-romana. Várias coisas poderiam ser consideradas como o trono de Satanás. Independente de qual seja, existia um trono rival em oposição ao trono de Deus naquela cidade. E mesmo assim, o cristão de Pérgamo, ele permanece inabalável. Cristão de Pérgamo é aquele cristão inabalável. Ele anda no meio da sociedade, mas ele não se corrompe. Ele anda no meio das pessoas, mas ele mantém a sua fé em Cristo Jesus. Ele tem uma fé inabalável. Ele vive no meio da sociedade, mas a sociedade não contamina ele. É ele que vai preenchendo o ambiente com a presença de Deus aonde ele chega. É aquele crente que quando ele chega na repartição do que ele trabalha, as pessoas começam a sentir algo diferente. Eu gosto quando fulano de tal está aqui, eu sinto uma paz na vida dele, eu sinto algo diferente na vida dele. Quando ele não está aqui, parece que o ambiente fica pesado, fica carregado. Eu gosto quando aquela irmã está aqui, ela tem o jeitinho dela, ela não fala muito com ninguém, mas quando ela está aqui presente, eu sinto uma paz na vida dela, eu sinto uma paz na vida dele. O crente, o cristão de Pérgamo é aquele que
que não se contamina no ambiente em que ele vive, mas ele começa a influenciar as pessoas com a presença do Espírito Santo que habita na vida dele. Por onde ele vai? Por onde ele vai? Antipas personifica o cristão autêntico, digno de confiança, que carrega o testemunho de Jesus por meio de palavras e ações, independente das consequências. E Antipas, na igreja de Pérgamo, ele é destacado como a fiel testemunha. A fiel testemunha. Ele não foi destacado por ser o melhor cantor. Ele não foi destacado por ser o melhor pregador. Ele não foi destacado por ser o maior evangelista de Pérgamo. Ele não recebeu milhares de likes, mas Jesus olhou para ele e disse: essa aqui é minha fiel testemunha. Esse aqui se mantém fiel. Essa aqui é minha fiel testemunha. Eu nunca ouvi ele cantar, eu nunca vi ele fazer uma oração, eu nunca vi ele pregar, eu nunca vi ele falar na frente das pessoas, mas ele é minha fiel testemunha. A igreja de Pérgamo me ensina a ser fiel mesmo diante da oposição, permanecer com a minha fé inabalável. Inabalável. E talvez a maior guerra do cristão hoje em dia seja se permanecer fiel, incorruptível, inabalável nos dias de hoje. No meio da sociedade em que você prega aquilo que a Bíblia prega, que você prega é discurso de ódio. É antiquado. Você é muito atrasado, conservador demais. Onde tudo aquilo que a Bíblia fala sobre família, sobre Deus, tudo aquilo, os princípios e valores da palavra de Deus vão se perdendo no meio de uma sociedade perversa e corrompida, e quando você se levanta para defender aquilo que a Bíblia defende, você é visto como um antiquado, como um retrógrado, como um preconceituoso. Cristão de Pérgamo, ele me ensina a ser fiel mesmo diante da oposição, a ser cristão fiel, ter a minha fé inabalável mesmo diante da oposição. Mas o alerta para os cristãos de Pérgamo era: vocês ainda têm aí no meio de vocês aqueles que sustentam a doutrina de Balaão, que ensinavam Balaque a lançar maldição, uma pedra de tropeço diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e cometerem fornicações. Tem aqueles que sustentam a doutrina dos nicolaítas, induzir e levar alguém a cometer pecado, achar que o pecado agora não é mais pecado, é uma coisa natural, porque todo mundo faz, é uma prática natural no meio da sociedade. Os Éfesos são elogiados por odiar as práticas dos nicolaítas. Os cristãos de Pérgamo, eles são culpados por permitir que eles tivessem uma casa dentro da igreja. Não é mais do lado de fora. Eles permitiam que os nicolaítas tivessem uma casa, um grupo dentro da própria igreja. A estratégia de Satanás não era substituir, mas era se infiltrar dentro da igreja. Não é uma apostasia aberta, mas um ecumenismo dentro da igreja. Você está muito radical, pastor. Essa mensagem está muito radical, essa mensagem está muito dura, essa mensagem está muito retrógrada, está muito preconceituosa. Não, o que era pecado antigamente, hoje já não é mais pecado. Isso que a igreja de Pérgamo estava enfrentando. Cristo vê a igreja que começa a negociar a verdade, sabe? Começa a ter subterfúgios para não mais pregar a verdade. Cristo vê uma igreja que começa a ceder às pressões do mundo. Cristo vê uma igreja que começa a baixar o seu nível moral. Cristo vê uma igreja que começa a ceder às pressões da sociedade.
Sabe, existe uma prática que a sociedade hoje, ela vive algo tão natural e tão normal, que a igreja vai precisar aceitar isso de uma forma ou de outra. Mentira do diabo, porque aquilo que a Bíblia diz que é pecado, continua sendo pecado, e essa igreja continua pregando contra o pecado. Homossexualismo leva para o inferno, assim como qualquer outro pecado leva para o inferno. Não adianta a sociedade querer andar por um caminho e dizer: a igreja precisa se revolucionar, a igreja precisa se atualizar, a Bíblia precisa se atualizar. Não, a Bíblia ela jamais atualizada, já dizia Billy Graham, do que o jornal que vai sair amanhã. Ela não precisa de atualizações, não precisa de download, não precisa de nada disso. A Bíblia ela é a verdade, ela é a inerrante palavra de Deus, e aquilo que ela diz que era pecado, continua sendo pecado. Não se negocia com o pecado. E vem a quarta igreja. São crentes que precisam de salvação. Crentes que precisam de salvação. E ele continua dizendo para a igreja de Tiatira: eu conheço as tuas obras, a caridade, o serviço, a fé, a paciência. As tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Na carta à igreja de Éfeso, eles são criticados por abandonar o primeiro amor. Em contraste, os cristãos de Tiatira, eles estão fazendo mais agora do que no início. Estão servindo mais e com mais amor. Eu conheço as tuas obras, conheço a sua caridade, o serviço, a fé, a paciência. As suas últimas obras são mais do que as primeiras obras. Vocês trabalham muito, vocês servem bem. Eu conheço o amor de vocês, o serviço, a fé, a paciência. Mas o alerta para os cristãos de Tiatira era: vocês toleram Jezabel, que chama a si mesmo de profetisa. Sabe o que era? Um espírito maligno que tinha se infiltrado dentro da igreja, que seduzia as pessoas a cometerem fornicação, comer coisas sacrificadas aos ídolos. Vocês têm muito amor, vocês têm muito serviço, vocês têm fé, vocês têm paciência. Mas sabe o que os cristãos de Tiatira me ensinam? Não adianta servir a Deus e não viver uma vida de santificação. Não adianta trabalhar muito e viver em pecado. Não adianta ter talento e não ter caráter. Você pode enganar a todos, mas aquele que tem os olhos como chamas de fogo, os pés como um latão reluzente, os cabelos como a mais branca lã e a voz como voz de muitas águas, dele ninguém pode esconder nada. Você pode trabalhar muito, cristão de Tiatira, você pode ter muito amor, você pode trabalhar bastante, mas não adianta tanto trabalho e não ter uma vida de santidade. Não adianta tanto empenho, tanto sacrifício, correr para lá e para cá, dormir tarde, acordar cedo, não adianta tanto isso, mas se você não busca uma vida de santidade, não adianta ter tanto talento, tanta capacidade, habilidade, se não tem caráter. Cristão de Tiatira, ele me ensina a servir, mas também a cuidar da minha vida, da minha intimidade com Deus, estar atento para isso. Porque muitas vezes os muitos afazeres vão roubar: pastor, tive que fazer isso, tive que fazer aquilo, tive que fazer aquilo outro, não pude fazer o meu devocional, não pude fazer minha oração, não pude ler a Bíblia. Ei, para um pouquinho, diminui, desacelera. É melhor desacelerar e manter uma vida de santidade reta a Deus, do que você se envolver em atividades atrás de atividades, e isso roubar o seu tempo de buscar a sua santidade com Deus. Cristão de Tiatira, Deus vai falar para eles: eu lhe dei tempo para vocês se arrependerem. Eu lhe dei tempo para essa mulher se arrepender, para esse espírito de Jezabel que se infiltrou do meio da igreja. Eu dei tempo para que ela se arrependesse, mas ela não se arrependeu. Diferente, totalmente diferente da atitude daquele que cai e se arrepende.
assim como o rei Davi, quando cai, ele é corrigido, ele se arrepende, ele volta. No Salmo 51 ele vai dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito reto. Ele vai dizer, diferente dessa igreja, do povo dessa igreja, que estava caindo, que estava perdendo a sua santidade com Deus, em volta de afazeres, de trabalho, de sacrifícios, de compromissos e correrias, crentes que precisam de salvação. Ele continua para a igreja de Sardes. Ele vai dizer: a igreja de Sardes, eu também conheço as tuas obras. Tens nome de que vives, mas você está morto. O cristão de Sardes é aquele que vive da fama. Ele vive da reputação, daquilo que ele foi algum dia, ou pelo que construiu algum dia, ou porque fingiu ser aquilo que ele nunca foi. Cristão de Sardes é aquele que vive de aparência, aquele que se olha, se dá até a paz do Senhor. Parece tão crente que quando você passa por ele, você dá a paz do Senhor mesmo. É o cristão de Sardes. Em Sardes não se ouve falar de Balaão, não se ouve falar dos nicolaítas. Em Sardes não se ouve falar sobre o ataque de Jezabel. Eles não sofriam ataques externos da pressão da sociedade. Em Sardes eles não sofriam perseguições, porque na verdade, quando uma igreja perde a sua vitalidade espiritual, já nem vale mais a pena atacá-la. Quando um cristão perde a sua vitalidade espiritual, já nem vale mais a pena atacá-lo. Já está fraco, já está morto. É o que Deus disse para Sardes: tem nomes de que vives, mas está morto. Você já morreu, você só acha que está vivo. O alerta para os cristãos de Sardes é: ser vigilante, fortalece as coisas que permanecem, que estão prontas para morrer. Existem ainda alguns resquícios que, se você fortalecer, você consegue se levantar, você consegue sair dessa situação. Estão prontos para morrer. Ser vigilante, fortalece as coisas que permanecem, que estão prontas para morrer. Lembra-te do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-se. Interessante que o caminho para todas essas igrejas, vou falar mais uma vez, o caminho para todas essas igrejas voltar é o arrependimento. Arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se. Para todas essas igrejas, e para Sardes não foi diferente. Nós vamos para a sexta igreja e a gente já está caminhando para o final. A igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, a água daquela cidade era mais difícil. Era canalizada de uma fonte que ficava a 10 quilômetros do sul. A distância daquela canalização deixava a temperatura da água constantemente morna. As águas mornas de Laodiceia não serviam nem para beber e nem para remédio. É o típico cristão que causa repulsa por onde ele passa. É a única igreja que não recebe elogio por nada. Nada. Absolutamente nada. A igreja de Laodiceia. É a única igreja. Os cristãos daquela igreja não são elogiados por nada. Por nada. A cidade de Laodiceia se destacava em 4 características. Era um centro bancário financeiro, indústria de tecidos, médicos de importâncias, águas térmicas. Jesus identificou que um crente morno é pior do que um incrédulo frio. Jesus está dizendo: Laodiceia é o cristão que tomou a forma do mundo, não tem mais diferença. E o cristão que toma a forma do mundo precisa saber que está a ponto de ser vomitado. A mensagem de Deus para aquela igreja de Laodiceia. E ele enchia a boca, a igreja de Laodiceia enche a boca para dizer: eu sou rico, sou cheio de bens, não tenho necessidade de nada. Aí Deus vai dizer para eles: não sabes tu que és um desgraçado, és um miserável, pobre, cego e nu. A igreja de Laodiceia é tão cega espiritualmente,
Aquela igreja que se enche de bens, que se enche de riquezas, e acha que o que está conquistando e que está vencendo, e que Deus está comigo porque eu estou cheio de bens, cheio de riquezas. Não. Ele é tão sem noção que não consegue identificar a sua real condição. O que tem valor para os cristãos de Laodiceia, não tem valor nenhum para Deus. Aquilo que os cristãos de Laodiceia valorizam, Deus menospreza. São os cristãos de Laodiceia. A igreja de Esmirna que se achava pobre, Deus disse para eles: vocês são ricos. A igreja de Laodiceia que se achava rico porque estava numa condição de riquezas, Deus, vocês são miseráveis, vocês são pobres, vocês estão cegos, vocês são nus. A igreja de Laodiceia está na pior condição das 7 igrejas. Não tem remanescente fiel, nenhum elogio. A igreja não é apenas ineficaz e arrogante, mas também cega perante a sua própria condição. Entretanto, o Cristo exaltado promete àqueles que se arrependerem comunhão e recompensa, porque Deus é um Deus de misericórdia, de graça e de amor. Ainda assim, uma igreja que não tem nada para se destacar, ainda assim, uma pessoa que se diz cristão, que não tem nada para se destacar, ainda assim a graça e o amor de Deus é derramado sobre aquele povo, diz: se arrependam, se arrependam, se arrependam. São crentes dentro da igreja que precisam de salvação. E em último lugar, a igreja de Filadélfia. Ela eu deixei para último, porque ela é a cereja do bolo. A igreja de Filadélfia, o seu nome significa amor fraternal. E a mensagem para a igreja de Filadélfia é: eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, e nenhum homem pode fechá-la. Eu conheço as tuas obras, eu tenho colocado diante de ti, para essa igreja que é fiel, para essa igreja que tem andado na minha presença, eu conheço as tuas obras, e eu tenho colocado diante de ti uma porta aberta que nenhum homem pode fechá-la. Você tem pouca força, mas tem guardado a minha palavra. Você tem pouca força, mas não negaste o meu nome. Você tem pouca força, pode se referir ao tamanho da igreja, ou talvez a sua influência no meio da sociedade, mas independente da sua força, independente do seu tamanho, independente da sua relevância no meio da sociedade, no meio dos homens, Deus está dizendo para aquela igreja: eu coloco na sua frente uma porta aberta. Uma porta aberta fala de milagres, uma porta aberta fala de libertação, uma porta aberta fala de salvação, uma porta aberta fala de honra, uma porta aberta fala de oportunidade. Eu queria um crente para receber aquilo que eu estou falando aqui, porque uma porta aberta fala de um novo tempo, uma porta aberta fala de uma nova estação, fala de um novo ciclo, fala de coisas que nunca aconteceram. Uma porta aberta fala de intimidade direta com Deus, uma porta aberta fala de comunhão direta com Deus. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. São os crentes da Filadélfia. Deus está dizendo para aqueles povo da Filadélfia: independente da sua força, independente do seu tamanho, independente da sua influência, você tem pouca força, mas você guardou a minha palavra. Você tem pouca força, mas você permaneceu. Você tem pouca força, mas você ficou firme. Você tem pouca força, mas você não se corrompeu. Você tem pouca força, mas você não se abalou. Você tem pouca força, mas você não perdeu a sua fé. Você tem pouca força, mas você resistiu às tentações. Você tem pouca força, mas você não negou o meu nome. Você tem pouca força, mas você não tomou a forma do mundo. Você tem pouca força, mas você suportou a pressão. Você tem pouca força, e eu tenho colocado diante de você uma porta aberta. Uma porta aberta que o diabo não pode fechar, que os inimigos não podem fechar, teu patrão não pode fechar, a sinagoga de Satanás não pode fechar, nenhum homem, gentil ou judeu, pode fechar a porta que Deus abriu diante de você. O alerta para os cristãos da Filadélfia: guarda o que você tem. Guarda o que você tem.
Sabe o que eles tinham? Sabe o que eles tinham? A palavra de Deus. Vocês têm pouca força, mas guardaram a minha palavra. Vocês têm pouca força, mas vocês guardaram a minha palavra. Vocês têm pouca força da EVEC Natal, mas vocês guardaram a minha palavra. A mensagem para esse povo é: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Você pode se colocar de pé nessa noite. E eu quero ser breve e rápido nesse meu convite. Essa mensagem hoje não é de vitória, não é de glória a Deus, não é de aleluia, não é daquilo que Deus vai te dar. A mensagem hoje é: crentes que precisam de salvação. Eu não sei para quem foi essa palavra hoje, nessa noite. Mas se você estava afastado hoje dos caminhos do Senhor, se você veio aqui hoje, nessa noite, se você já foi evangélico, se você já frequentou uma igreja, se você já até mesmo já trabalhou na igreja, mas se entristeceu, se decepcionou, se feriu com pessoas, pessoas enganaram você, infelizmente isso acontece, mas você está aqui hoje, não é à toa. Eu queria fazer esse convite para você. Se você hoje quer voltar para a casa do Senhor, se você hoje quer fazer uma aliança com Deus, a mensagem que Deus transmitiu ao apóstolo João foi endereçada às igrejas. Igrejas. Sabe por quê? Porque quando Jesus voltar, Ele vai buscar a sua igreja. E talvez você tenha acreditado na ideia que você pode ser um cristão em casa. Mentira do diabo. Enganaram você. Você não é igreja. Você é templo do Espírito Santo de Deus, é verdade. Mas isso não faz de você uma igreja. A igreja somos nós, reunidos. Eu não sou igreja sozinho. Eu sou igreja quando eu estou aqui, junto com os meus irmãos. Um membro junto com os outros membros. Formamos o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, que Ele é o cabeça. É aqui que Deus fala com o seu povo. A mensagem para as 7 igrejas foi entregue aos 7 anjos das igrejas, aos pastores de cada igreja. Você quer ouvir Deus falar com você? Você precisa estar ligado numa igreja. Você precisa estar congregando no lugar. Você precisa de uma casa espiritual. Você precisa, meu filho.